Neste vídeo vamos falar sobre o balanço funcional. O balanço funcional ele é criado, é construído a partir do balanço contabilístico ou patrimonial da empresa, com um conjunto de adaptações e reclassificações que eventualmente terão de ser feitas. Neste vídeo vamos ver de uma forma geral o que é um balanço funcional e quais são os indicadores que nós podemos avaliar a partir da análise do balanço funcional. Estamos aqui a falar fundamentalmente do estudo do equilíbrio financeiro de uma empresa. Mas vamos começar por mostrar um balanço funcional criado para uma determinada entidade. O balanço funcional de uma determinada entidade ele pode ser descrito da seguinte forma. Em primeiro lugar, o balanço funcional identifica para uma determinada data, nomeadamente esta data que nós aqui temos, imagine-se 31 de dezembro de um determinado ano, as aplicações e os recursos associados aos ciclos financeiros de uma empresa. O ciclo de investimento, o ciclo de exploração e, por fim, o ciclo de caixa. Os três ciclos da entidade. Este balanço funcional ele tem como grande objetivo avaliar se uma empresa está ou não está a cumprir com a regra de ouro do equilíbrio financeiro. E essa regra de ouro do equilíbrio financeiro, ela determina que os ativos correntes ou de curto prazo, eles devem ser financiados por capitais de curto prazo. Isto vai ser aferido através da avaliação das necessidades de fundo maneio. E os ativos não correntes devem ser financiados por capitais permanentes ou capitais estáveis. Isso vai ser avaliado através de um indicador chamado fundo de maneio funcional. Vamos começar agora a fazer uma leitura deste balanço e a explicar estas regras de ouro do equilíbrio financeiro. Uma determinada entidade, à data 31 de dezembro do ano de 2023, apresenta um capital próprio de 113.879,69, valores em euros, e capital alheio estável, dívida, de 210.500 euros. Capital alheio estável é dívida de médio e longo prazo. Estas são as duas fontes de financiamento da empresa, de médio e longo prazo. E por isso estas duas fontes de financiamento, quer através de capitais próprios, quer através de recurso à dívida, mas dívida de médio e longo prazo, é aquilo a que se denomina pelos capitais permanentes no balanço funcional. Ora, dentro deste enquadramento de médio e longo prazo, seguidamente surge-nos o conjunto de ativos não correntes, nomeadamente os ativos fixos tangíveis, os ativos intangíveis e investimentos financeiros, ativo não corrente, também ativo de médio e longo prazo. E aqui vamos avaliar se se cumpre ou não a primeira regra de ouro do equilíbrio financeiro, que é a seguinte: o ativo não corrente ou as aplicações de médio e longo prazo devem ser financiadas por capitais permanentes. Isso significa que se os capitais permanentes forem superiores ao ativo não corrente ou às aplicações fixas líquidas, este ativo não corrente, ao ser
nomeadamente composto por ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis, eles vêm já deduzidos das depreciações e das amortizações. E por isso são aplicações fixas líquidas. E se de facto os capitais permanentes cobrirem o ativo não corrente, gera-se um fundo de maneio funcional positivo, que é o que está a acontecer com esta empresa. Porque os capitais permanentes totalizam 324.379,69 e o ativo não corrente, aqui nesta empresa fundamentalmente constituído por ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis, de 146.250, já líquidos deduzidos, como disse, das depreciações nos ativos fixos tangíveis e das amortizações nos ativos intangíveis. Gerou-se assim uma diferença positiva, que é o fundo de maneio funcional. E quando se gera uma diferença positiva, gerou-se ali uma almofada para que efetivamente se possa ter uma robustez aqui no âmbito do ciclo de investimento da empresa para poder fazer face ao ciclo de exploração, que é o próximo que vamos analisar. Mas antes de o analisarmos, tira-se as seguintes conclusões. Quando o fundo de maneio funcional é positivo, porque os capitais permanentes são superiores ao ativo não corrente, isto indica um equilíbrio financeiro a médio e longo prazos. Se o fundo de maneio funcional for negativo, ou seja, se os capitais permanentes constituídos por capitais próprios e dívida de médio e longo prazo forem inferiores aos ativos não correntes, isto indica um desequilíbrio financeiro a médio e longo prazo. E esta é a primeira avaliação que nós fazemos numa análise ao balanço funcional. A área do investimento, o ciclo do investimento, com recursos de médio e longo prazo versus as origens dos capitais, também de médio e longo prazo, constituídas pelo recurso aos capitais próprios da empresa e à dívida estável de médio e longo prazo. Seguidamente, a análise do fundo de maneio funcional, que é o primeiro grande indicador aqui do balanço funcional da empresa, segue-se o chamado ciclo de exploração da empresa. E no ciclo da exploração da empresa vamos ter o seguinte: vamos ter um conjunto de ativos afetos à exploração, mas de curto prazo, chamados correntes, ou seja, que se espera vir a ser transformados em dinheiro ao longo dos próximos 12 meses, à data de relato. E nestes ativos temos os inventários, os clientes, os adiantamentos a fornecedores, o Estado e outros entes públicos quando se trata de impostos a receber, estamos a falar de ativos da exploração, outros devedores eventualmente da exploração e, no âmbito do pressuposto do acréscimo, os diferimentos ativos da exploração. Este conjunto são as chamadas necessidades cíclicas, ou também os ativos operacionais. E vamos contrapor estas necessidades cíclicas, e chamam-se necessidades cíclicas, porque os meus inventários estão em armazém à espera de ser vendidos. Os valores de clientes são dívidas dos clientes que eu aguardo que me venham a pagar e, portanto, quando eu concedo crédito a um cliente, esta empresa concede crédito ou tem dívidas de clientes
a 31 de dezembro de 68.880, isto é dinheiro que está na parte dos clientes. E estamos à espera de receber este valor. E enquanto não recebermos este valor, ou enquanto não vendermos os inventários, ou enquanto não recebermos os impostos do Estado, quando, nomeadamente, um IVA a recuperar, do qual pedimos um reembolso, por exemplo, é dinheiro que está nas mãos de terceiros. E, portanto, isso vai gerar para a minha empresa necessidades cíclicas. Por outro lado, ou contrapondo com isto, nós temos aqueles financiamentos que conseguimos obter também no ciclo de exploração e de curto prazo. Os fornecedores, aos quais, neste caso, se deve 15.990, devemos nós, a empresa, aos fornecedores 15.990, e enquanto não pagarmos, estamos a usufruir ali dos fornecimentos ou das mercadorias que os fornecedores nos concederam antes de lhes pagarmos, e portanto isto é um financiamento de curto prazo que os próprios fornecedores nos estão a conceder, e muito importante, não oneroso, não nos cobram juros por isto. Os adiantamentos de clientes, dinheiro que veio dos clientes e que ainda não lhes fornecemos as respectivas mercadorias. Os impostos a pagar ao Estado, há um prazo para se fazer o pagamento. Se estamos no dia 31 de dezembro de 2023, significa que eu tenho aqui 37.081,56 euros de impostos a pagar. Será um IVA a pagar? Será as retenções do IRS do processamento de salários de dezembro a pagar até ao dia 20 do próximo mês de janeiro de 2024? Será eventualmente o IRC estimado para o período? Será a segurança social dos trabalhadores e a parte patronal apurada em dezembro, do processamento de salários de dezembro, mas que só vou pagar até 20 de janeiro do próximo ano? E, portanto, no dia 31 de dezembro é um valor que tenho em minha posse, que está a financiar a minha atividade. E enquanto não pagar os valores, é dinheiro que está do lado de cá, só que, claro, em relação ao Estado, temos prazos a cumprir e se não cumprirmos com esses prazos, haverá juros e pagamento de coimas e multas. De qualquer forma, enquanto os prazos não estiverem prescritos, não chegar o dia 20 do próximo mês, ou não chegar o dia 25 do segundo mês seguinte, em relação ao IVA, são recursos cíclicos que nós possuímos. E a diferença entre as necessidades cíclicas e os recursos cíclicos é aquilo a que se denomina por necessidades de fundo de maneio. As necessidades de fundo de maneio resultam da diferença entre as necessidades cíclicas e os recursos cíclicos. Quando as necessidades de fundo de maneio são positivas, ou seja, as necessidades cíclicas são superiores aos recursos cíclicos, a empresa tem necessidades de fundo de maneio. Isto não é propriamente positivo. Haver necessidades de fundo de maneio quer dizer que a empresa necessita ali de working capital para a atividade. E relativamente aqui às necessidades de fundo de maneio, gostaria de referir o seguinte. Quando as necessidades de fundo de maneio são positivas, é porque existem necessidades de fundo de maneio. Isto indica uma exploração deficitária em recursos. E aqui a atividade da exploração necessita de ser financiada. E muitas vezes é preciso negociar com os clientes de forma a que paguem mais rápido, ou negociar com os fornecedores de forma a que nos concedam prazos de pagamento mais dilatados, para nós termos ali um capital circulante que possa efetivamente financiar a atividade da exploração ou operacional da empresa. Caso as necessidades de fundo de maneio sejam negativas, ou seja, quando é que as necessidades de fundo de maneio são negativas? Quando, efetivamente, as necessidades cíclicas são menores que os recursos cíclicos.
Logo vai dar ali um valor negativo, significa que não há necessidades de fundo de maneio. Antes, pelo contrário, há um superávit. E nesses termos, verifica-se uma exploração excedentária em recursos e a própria atividade da exploração, ela está a ser uma fonte de financiamento para a empresa. Imagine-se o que é uma empresa que recebe pronto dos clientes, que tem uma duração média de inventários muito reduzida, ou seja, uma grande rotação, vende muito, os inventários estão sempre a ser repostos, estão muito pouco tempo na loja ou muito pouco tempo no armazém e, por sua vez, paga aos fornecedores a 60, a 90 dias. Essa empresa, de certo, que não vai ter necessidades de fundo de maneio. Antes, pelo contrário, vai haver uma fonte de financiamento que os próprios clientes vão injetar na respectiva empresa porque estão a pagar a pronto. Ou seja, eu recebo antes dos clientes e pago depois aos fornecedores naquilo que é a atividade da exploração. E, finalmente, no balanço funcional, nós vamos ter o último ciclo, que é o ciclo de caixa. Tivemos o ciclo de investimento, cujo indicador foi o fundo de maneio funcional, em que pretendemos que sejam os capitais permanentes superiores ao ativo não corrente, para que o ativo não corrente esteja a ser financiado completamente por capitais permanentes, ainda reste para injetar, entre aspas, na atividade da exploração. Já na atividade da exploração, gostaríamos também que se verificasse uma regra de ouro do equilíbrio financeiro, em que os ativos correntes estariam a ser financiados pela dívida igualmente corrente. E agora estamos perante o ciclo de caixa, ou o ciclo das operações de caixa, assim melhor dizendo. Este ciclo ele pode ser calculado de duas formas. Nós podemos calcular a tesouraria líquida de uma empresa recorrendo simplesmente à diferença entre o fundo de maneio funcional do ciclo de investimento e às necessidades de fundo de maneio. E desta diferença, se resultar um valor positivo, temos uma tesouraria líquida positiva. Se resultar um valor negativo, teremos uma tesouraria líquida negativa. Nesta empresa, por exemplo, como o fundo de maneio funcional é de 178.129,69 e as necessidades de fundo de maneio apenas 55.227,19, o fundo de maneio funcional menos as necessidades de fundo de maneio dá um valor positivo em 122.902,50. Esta empresa tem uma tesouraria líquida positiva. É uma tesouraria líquida até ativa. Esta é uma forma de se calcular a tesouraria líquida. Outra forma é através do desdobramento dos itens que fazem parte da tal tesouraria, nomeadamente o caixa e depósitos bancários, os ativos financeiros detidos para negociação, os outros ativos financeiros, tudo de muito curto prazo e com muita liquidez, nomeadamente caixa e depósitos bancários, 122.902,50, é aquilo que se chama a tesouraria ativa. Já a tesouraria passiva são os financiamentos obtidos de curto prazo, são as dívidas a fornecedores já vencidas, já não tenho mais prazo, tenho que pagar rapidamente, são os dividendos a distribuir e outros credores extra a exploração. Isto faz parte da tesouraria passiva. No caso desta empresa não tem ali qualquer valor. Logo só tem tesouraria ativa e são precisamente os mesmos 122.902,50 que pode ser calculado pela diferença entre a tesouraria ativa e a tesouraria passiva, é a segunda forma de cálculo, ou simplesmente pegando no fundo de maneio funcional e subtraindo as necessidades de fundo de maneio
será exatamente duas formas distintas de calcular o mesmo valor, que é a tesouraria líquida, neste caso é ativa. Esta empresa apresenta um fundo de maneio funcional positivo, equilíbrio de médio e longo prazo. Esta empresa tem algumas necessidades de fundo de maneio, todavia inferiores ao fundo de maneio funcional, o que provoca que a tesouraria, ou que conduz a que a tesouraria da empresa seja ativa, revele equilíbrio financeiro de curto prazo. 122.902,50. Todavia, podemos ver aqui outros cenários, outros balanços funcionais de outras empresas e até empresas de muito maior dimensão do que esta que acabamos agora de ver. Veja-se, por exemplo, uma empresa que nos apresenta um fundo de maneio funcional de 117.918.538,90, que entre as necessidades cíclicas e os recursos cíclicos, sendo as necessidades inferiores aos recursos, há necessidades de fundo de maneio, 129.210.969,50, e a diferença entre o fundo de maneio funcional e as necessidades de fundo de maneio, 247.129.508. Isto porque a empresa não tem necessidades de fundo de maneio. Porquê? Porque 20.133.362,91 menos os recursos cíclicos vai dar um valor negativo. Ou seja, esta empresa simplesmente não tem necessidades de fundo de maneio. É uma empresa que consegue financiar a sua atividade com a sua atividade da exploração. Isto é um exemplo, por exemplo, de um hipermercado que recebe a pronto dos seus clientes e paga aos seus fornecedores a 60 a 90 dias e as suas lojas, os seus inventários têm uma duração média muito reduzida, duração média de inventários, vende-se muita rotatividade a nível de reposição de estoques. São normalmente empresas que nos apresentam fundo de maneio funcional positivo, não têm necessidades de fundo de maneio, o que conduz a uma tesouraria líquida fortemente positiva. Uma outra empresa, por exemplo, apresenta recursos estáveis, os tais capitais permanentes, o capital próprio, a dívida de médio e longo prazo de 557 mil milhões, as aplicações fixas líquidas, um valor muito superior, ou seja, um fundo de maneio funcional negativo. Não se verifica a primeira grande regra de ouro do equilíbrio financeiro. As aplicações fixas líquidas não são financiadas pelos capitais permanentes. E não há uma almofada para fazer face ao tal próximo ciclo, que é o ciclo de exploração. Por sua vez, no ciclo da exploração, as necessidades cíclicas, sendo superiores aos recursos cíclicos, e sendo as necessidades de fundo de maneio a diferença entre as necessidades cíclicas e os recursos cíclicos, não há necessidades de fundo de maneio. São negativas. Isto é bastante positivo, mas não suficientemente positivo para considerar um fundo de maneio tão negativo. Isto significa que a diferença entre o fundo de maneio funcional e as necessidades de fundo de maneio, temos ali uma tesouraria líquida negativa. Este é um cenário de desequilíbrio financeiro de médio e longo prazo e também ali de curto prazo, mesmo com necessidades de fundo de maneio não existentes. A verdade é que com um fundo de maneio funcional superior, em termos negativos, às necessidades de fundo de maneio, temos ali uma tesouraria líquida negativa.
Isto é o balanço funcional. Claro que muito mais há a dizer relativamente ao balanço funcional. Estas são as ideias básicas do balanço funcional e os seus 3 grandes indicadores: o fundo de maneio funcional, as necessidades de fundo de maneio e a diferença entre um e outro indicador que resultará de uma tesouraria líquida, quando negativa passiva, quando positiva uma tesouraria líquida ativa. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.